Fala, galera massa coral! Estamos de volta para mergulhar de cabeça nos assuntos do Santa Cruz, e o nome que domina a pauta, mais uma vez, é o de Gilberto. Sim, nós falamos sobre ele no vídeo anterior e o dia já começa com mais atualizações sobre esse atacante que mexe tanto com o coração da torcida. A grande questão, pessoal, e isso precisa ser dito de forma muito clara, é a realidade financeira do Santa Cruz. Infelizmente, o clube não possui a capacidade econômica para trazer Gilberto neste momento. Tivemos uma entrevista recente de um dos dirigentes do Santa Cruz, o Pedro Henriques, e ela foi, acima de tudo, muito sincera e com os pés no chão. Quem não assistiu, vale a pena buscar. O Pedro Henriques demonstrou um nível de entendimento do cenário que é tranquilizador. A gente percebe, pela forma como ele fala, que ele sabe exatamente o que está dizendo. Não é aquele dirigente que enrola ou fala de forma vazia, ele demonstra conhecer profundamente as dificuldades e as possibilidades do clube. É um cara que, no meu ponto de vista, tem sido uma das melhores aquisições ou renovações do clube. Ele não tentou iludir ninguém, o que é fundamental. Ele tratou o assunto com a responsabilidade que o momento exige e deixou muito claro, repito, que o Santa Cruz não tem dinheiro para contratar Gilberto. E isso, meus amigos, vai de encontro exatamente ao que a gente tem debatido aqui no canal. A gente já fez vídeo sobre isso, a escolha é entre Thiago Galhardo ou Gilberto. Não tem como ter os dois, não neste momento. O dilema é esse, Galhardo ou Gilberto. E aí que a gente fica invocado, pessoal. Porque, veja bem, o Galhardo tem um salário alto. Ele está na casa dos R$200 mil mensais, e vem de uma temporada que ficou muito abaixo das expectativas. O jogador está aí, no fim do ano, gerando um peso considerável na folha salarial. Com Galhardo ocupando essa fatia, como é que o Santa Cruz pode sonhar em trazer um atleta do mesmo nível financeiro, como é o Gilberto? É uma equação que não fecha, e o Pedro Henriques foi enfático ao dizer que o Gilberto é uma possibilidade muito difícil devido à realidade financeira do clube. Tudo o que a gente apurou e falou nas últimas semanas aqui no canal foi, em grande parte, confirmado pelo dirigente. Ele deixou claro que o atacante Gilberto tem o desejo de retornar, de dar continuidade à sua história no projeto do Santa Cruz. E, da mesma forma, o Santa Cruz também tem interesse em tê-lo de volta. Essa relação entre os dois é antiga e de amizade. Pedro Henriques e Gilberto trabalharam juntos por um longo período no Bahia. O dirigente era vice-presidente do clube baiano justamente no período de transição de associação para a SAF, e o Gilberto passou 4 temporadas de muito destaque por lá, marcando muitos gols. São amigos, e o Pedro Henriques relatou que Gilberto liga constantemente para saber sobre o andamento do Santa Cruz, demonstrando seu carinho e interesse em retomar sua trajetória no Arruda. No entanto, por mais que o desejo seja mútuo, o dirigente foi cristalino, é muito difícil. Ele chegou a usar uma frase categórica, dizendo que talvez não seja o momento do Gilberto voltar. E por que não é o momento? Porque, logicamente, Gilberto tem um salário elevadíssimo. Ele é o maior salário no Juventude, onde ele joga hoje na Série A, ganhando algo em torno dos R$200 mil por mês. É, coincidentemente, o mesmo valor que Galhardo recebe no Santa Cruz. A pergunta que fica é: como bancar um segundo jogador desse patamar, se o clube já tem dificuldade em manter o primeiro? Pedro Henriques foi claro, o Santa Cruz tem dificuldade financeira. Não se trata apenas de conseguir a contratação em si, o mais complicado é bancar o salário e os custos, o que, historicamente, gerou o acúmulo de dívidas que afundaram o clube nos últimos anos. E o Galhardo, por sua vez, não deve sair. Ele está de férias, com contrato vigente. A situação de ter o jogador parado por 2 meses não é culpa dele, mas sim do calendário maluco e do formato do nosso campeonato, que termina em outubro e deixa o atleta sem jogos, mas sob contrato. Ele vai aproveitar as férias e o tempo de inatividade. É a realidade. E aí, meu amigo, é que a gente fica triste, porque se fosse para escolher entre Galhardo e Gilberto, de olhos fechados, a torcida preferiria Gilberto. Ele, jogando uma Série C, faria estrago.
Trazendo um centroavante da prateleira dele, a gente teria certeza de gols, algo que nos dá esperança na competição. Gilberto, desde que saiu do Santa Cruz, tem entregado 10 gols ou mais por temporada em praticamente todos os clubes por onde passou, no Brasil e no exterior. Ele é um artilheiro, um fazedor de gols. Em uma Série C, ele sobraria. Mesmo na Série B, ele teria mercado em pelo menos 20 clubes que disputarão a competição no ano que vem, até mesmo contando com os que estão para cair. Não tenho medo de errar ao dizer isso. Imagine o impacto dele na Série C. Mas é isso, galera. A realidade está aí. O Santa Cruz não tem capacidade financeira para essa jogada. Não podemos mais nos iludir com a volta de Gilberto, porque é um jogador muito difícil de trazer. O próprio dirigente foi categórico ao dizer que talvez não seja o momento. Então, o que podemos esperar agora? Um centroavante de menor nome, talvez. Um jogador para ser a sombra do Galhardo. Mas, na minha opinião, o Ariel já é essa sombra. Se vier mais um, quem será? Provavelmente um nome mais barato, com menos badalação, mas quem sabe, com mais fome de bola. Um cara mais novo. Precisamos aguardar. Para mim, o sonho Gilberto já era, embora as coisas no futebol sejam loucas e o clube possa fazer uma loucura e tentar o acerto. Mas eu acho muito, muito difícil. O dirigente foi transparente, afirmando que Gilberto tem uma história no Santa Cruz, o carinho é mútuo e o atleta tem interesse em continuar sua trajetória no clube. No entanto, ele é um atleta de alto nível e não é fácil de trazer. O dirigente reforçou que talvez o momento não seja ideal para o retorno. Ele destacou que conversou com Gilberto recentemente sobre diversos assuntos. Os dois trabalharam juntos por muito tempo, e o atleta tem um carinho imenso pelo Santa Cruz, ligando com frequência para saber como o clube está. O desejo de Gilberto em voltar é real, mas o clube precisa ter responsabilidade. Pedro Henriques fez um comentário crucial, relembrando a primeira entrevista que deu no Santa Cruz, onde disse que a gente tem que saber onde a gente está para traçar um planejamento para onde a gente quer chegar. O clube subiu da Série D para a Série C, mas ainda enfrenta inúmeras dificuldades financeiras e ainda não virou SAF. É preciso ter um teto de responsabilidade. Ele entende perfeitamente a euforia da torcida, mas a situação financeira que o clube enfrenta torna a vinda de um Gilberto muito difícil neste momento. O dirigente reconheceu que Gilberto tem um salário alto, disputa a Série A, e, em sua concepção, um jogador com esse nível de atuação sobra na Série C. Porém, ele reiterou que a situação financeira é o grande obstáculo. A responsabilidade fala mais alto. É fundamental, para o torcedor que alimenta a esperança, ter essa visão realista que o dirigente transmitiu. A clareza com que ele trata o tema Gilberto não é para desanimar, mas sim para contextualizar o momento atual do Santa Cruz, que, apesar de ter subido da Série D para a Série C, segue imerso em grandes dificuldades estruturais e financeiras. A transição para a Sociedade Anônima do Futebol, a tão falada SAF, ainda não está concluída, e enquanto isso não acontece, cada passo deve ser calculado com extrema responsabilidade, respeitando o limite financeiro, ou teto, como foi bem colocado. O interesse do clube em contar com um atleta do calibre de Gilberto é inegável, assim como o desejo do próprio jogador em vestir a camisa tricolor novamente. Contudo, o dirigente tem o dever de ser a voz da razão e do planejamento. Trazer um atleta que hoje está na Série A, mesmo que ele tenha tido um ano de números mais modestos e venha de uma recuperação de lesão, envolve custos que simplesmente não se encaixam na realidade atual. Um jogador que, indiscutivelmente, sobraria em uma Série C, como o Gilberto, tem um valor de mercado que o Santa Cruz não consegue bancar sem comprometer todo o seu planejamento. E esse é o ponto-chave, a responsabilidade financeira. O Pedro Henriques foi muito didático ao explicar que contratar é a parte fácil. O verdadeiro desafio é pagar, é ter a capacidade de bancar esses salários mensalmente sem gerar novas dívidas que venham a assombrar o futuro do clube. Esse é um erro que o Santa Cruz já cometeu no passado e que o afundou na crise atual. O clube precisa, antes de tudo, se reestruturar e se livrar das amarras do endividamento. Portanto,
Por mais que o coração do torcedor clame por Gilberto, a mente precisa entender que, neste momento, a contratação é praticamente inviável. Temos que tirar da cabeça o cenário de que o clube fará uma loucura ou uma maluquice para ter o atacante. O discurso do dirigente é consistente e sério, sinalizando que a gestão está focada em sanear o clube e não em inflacionar a folha salarial com o risco de um novo colapso. A consequência dessa impossibilidade é a busca por um novo perfil de atacante. Se Gilberto não virá, e Thiago Galhardo segue no elenco com um salário elevado, a alternativa que resta é um centroavante que chegue para ser uma opção de menor custo. Um nome que não venha com o status de solução ou estrela, mas sim para compor o grupo e, teoricamente, ser a sombra do Galhardo. Para a maioria dos torcedores, essa sombra já deveria ser Ariel, que está no elenco e é uma opção. Mas, se o clube optar por trazer mais um nome para essa posição, será, como indicou o dirigente, um atleta mais barato. Talvez um jogador mais jovem, com mais ambição e fome de mostrar serviço, que veja a Série C como um trampolim para o crescimento da carreira. É um perfil totalmente diferente do medalhão que a torcida sonha. A prioridade do Santa Cruz, como reforçado pela gestão, é ter um planejamento sólido. É preciso saber onde se está para definir onde se pode chegar. Em um ano onde a Série C é o principal objetivo, o clube deve focar em jogadores que se encaixem no teto salarial e que venham dispostos a entregar resultados dentro de um orçamento apertado. O passado recente mostrou que não adianta ter grandes nomes com salários altos se a estrutura não pode suportar. Apesar da frustração, a transparência de um dirigente que não ilude a torcida é um ponto positivo. O torcedor compreende o contexto de dívidas e a necessidade de responsabilidade. O sonho de Gilberto, por enquanto, precisa ser guardado. A realidade do Santa Cruz aponta para um mercado mais modesto, focado em atletas que possam surpreender e que estejam dentro do que o caixa do clube permite pagar de forma sustentável, sem colocar em risco a continuidade do processo de reconstrução. O caminho é longo e exige cautela. E o que esse cenário nos diz sobre o planejamento para a Série C? A fala do dirigente sobre a dificuldade de Gilberto retornar força o Santa Cruz a ser criativo no mercado. Não basta apenas buscar um atacante, é preciso encontrar um jogador que entenda a camisa, a pressão, e que aceite a realidade salarial do clube. Talvez a solução passe por olhar para atletas que tiveram bom desempenho em competições regionais menores ou em divisões inferiores, mas que demonstrem aquele espírito de luta e o desejo de se reerguer junto com o clube. A aposta agora é no potencial, mais do que no nome consolidado. O fato de Galhardo permanecer com um contrato que se estende por um período de inatividade tão longo, fruto de um calendário que já discutimos ser problemático, limita drasticamente o espaço de manobra financeiro do Santa Cruz. É um dilema de gestão, com uma fatia considerável do orçamento já comprometida por um jogador de alto salário que não atendeu às expectativas recentes, a margem para buscar reforços de impacto se torna quase nula. Isso sublinha a necessidade de uma revisão contratual profunda para o futuro, garantindo que o clube não fique refém de compromissos onerosos fora do período de competição. A história de amizade e o carinho mútuo entre Gilberto e o dirigente, com as constantes conversas e o interesse do atleta em voltar, mostram que a porta não está fechada por uma questão de vontade, mas sim de viabilidade. Esse relacionamento pode ser um trunfo no futuro, caso a situação financeira do clube mude com a efetivação da SAF ou com a conquista de novas receitas. Mas até lá, o Santa Cruz precisa agir com a cabeça fria, priorizando a saúde financeira em detrimento do apelo popular, para não repetir os erros que resultaram no afundamento em dívidas. Portanto, a torcida precisa redirecionar o foco. O sonho Gilberto, por agora, é uma miragem. O que se espera é que o Santa Cruz anuncie um atacante que se encaixe no teto de responsabilidade e que venha com a clara missão de brigar pela titularidade, gerando uma competição saudável no ataque. Esse novo nome, seja ele quem for, terá a responsabilidade de ser o fazedor de gols que o time precisa para a Série C, sem custar o preço de um jogador de Série A. A palavra de ordem é realismo no mercado. Gostou da informação? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Segura essa, torcedor,
O burburinho que corre nos bastidores do futebol pernambucano é quente e promete agitar a torcida do Santa Cruz. Fontes próximas ao clube dão como praticamente certo que Gleison Iago Souza Lisboa, mais conhecido no universo da bola como Iago Pikachu, está a caminho da capital pernambucana para realizar exames médicos e possivelmente assinar com o tricolor. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelo clube, já circula entre jornalistas e insiders, e o clima é de expectativa máxima. Iago Pikachu, atualmente no Fortaleza, não é nenhum desconhecido do público brasileiro. O lateral direito, que também pode atuar como meia ou ponta-direita, é famoso por sua velocidade fulminante e participação ativa no ataque, atributos que o transformaram em ídolo tanto no Fortaleza quanto no Paysandu. Com um histórico de decisões importantes em jogos cruciais, sua chegada poderia representar um verdadeiro reforço ofensivo para o Santa Cruz, que busca dar um salto de qualidade em seu elenco. A movimentação tem gerado comentários acalorados nas redes sociais. Torcedores já especulam sobre a camisa que Pikachu poderia vestir, e a ansiedade é visível nos perfis do clube. A expectativa não se limita apenas ao impacto em campo. Um jogador com a experiência e carisma de Iago pode atrair mídia, público e até patrocínios, um verdadeiro catalisador para a temporada que se avizinha. Nos bastidores, a negociação ainda é tratada com sigilo absoluto. Fontes dizem que o atleta se mostrou interessado no projeto e que sua chegada dependeria apenas da assinatura dos exames e dos trâmites finais. Para os fãs do Santa, a ideia de ver um jogador que já brilhou em outros estados vestindo o manto coral é motivo de esperança e sonhos de grandes jogadas. Se confirmada, a presença de Iago Pikachu no Santa Cruz promete mexer não apenas com a estratégia em campo, mas com a atmosfera do clube como um todo. Até lá, resta ao torcedor aguardar e se deliciar com o rumor que já domina rodas de conversa e feeds de notícias esportivas. O tricolor pode estar prestes a receber um verdadeiro foguete nos seus flancos. Um reforço capaz de mudar a narrativa da temporada e dar aquele gás que faltava para animar a galera. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.